A Bíblia diz, no livro de Amós, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 15. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Palavra de juízo, palavra de condenação, sentença de morte. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Quem poderá escapar da mão de Deus? Quem poderá escapar do julgamento de Deus, da condenação de Deus, do veredito de Deus? Tem algum lugar que tu consegue ir para Marte? Para a Lua? Tu vai escapar? Se subirem ao céu, de lá os farei descer. É como se assim, eu vou te encontrar, não importa onde. 3. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Isso quer dizer que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Não existe onde tu possa ir para fugir da face de Deus. Por isso que é um engano tu pecar escondido. Escondido de quem? Tu pode pecar escondido do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu marido, do prefeito, do delegado, do juiz, do governador, do presidente, do patrão, do professor. De pessoas tu pode te esconder, de pessoas tu pode fugir, mas de Deus. Deus sabe de tudo e Deus está em todo lugar. Se tu for pro fundo do mar, Ele vai mandar uma serpente para te pegar. Tem noção? Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Aqui tu vê a ira de Deus, a fúria de Deus, tipo, a paciência acabou. O tempo chegou. Deus está deixando bem claro que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. E que os inimigos, até os inimigos, terão que obedecer às ordens de Deus. E isso a gente estudou desde Isaías. Os inimigos são instrumentos, são ferramentas nas mãos de Deus para juízo. E isso vale para uma nação, vale para um povo, para uma cultura, para uma tribo, mas vale para cada um de nós. Quando estamos sendo oprimidos, peneirados, sacudidos, é porque Deus permite e muitas vezes Deus envia esses inimigos como um método para que a gente caia na real, para que a gente se arrependa, para que a gente se humilhe, para que a gente baixe a crista. Nós devemos pedir misericórdia a Deus, que Ele nos ensine, nos mostre a sua palavra, para que a gente não venha a passar por isso. Não venha estar na mira do Deus Altíssimo. Que nós não venhamos a ser o objeto da ira de Deus. Cinco. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra,
e ela se derrete, e todos os seus moradores estão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. O Senhor dos exércitos é que toca na terra e ela se derrete. Tu não acha que tu tem que sublinhar isso? Não existe mãe terra, mãe natureza. Toda a criação está sujeita, subordinada a Deus. Deus criou a natureza. Deus criou os mares. Deus criou o céu do céu. Deus criou os céus, criou o universo, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou os rios, criou a terra, criou os planetas, criou cada um de nós. Toda criação está sujeita. Todo ser que respira louva a Deus. Todos obedecem a Deus. Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Quem é esse que faz as ondas do mar cessarem? Quem é esse que acalma a tempestade? O Senhor Jesus recebeu o poder para fazer o vento se calar. Cala-te, aquieta-te, sossega, não sei como é que está na tua tradução. E os discípulos viram isso. O Apocalipse fala que tem anjos determinados cuidando dos ventos, dos mares, dos rios. Tudo está sob as ordens de Deus. O Senhor dos exércitos é o que toca na terra. É Ele que manda na natureza. Eu disse quando a gente estava estudando, Ele que manda chuva. Ele é o manda-chuva. Quem consegue fazer a chuva parar? Elias orou para que parasse de chover. E Deus ouviu Elias. E a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou. E Deus ouviu. E depois, quando ele orou, voltou a chover. Isso é sério, hein? Muito sério. O Senhor dos exércitos é o que toca na terra e ela se derrete. Então a gente pensa assim, tu pode dizer que se derrete porque é pelo fogo, pode ser, mas se derrete como uma figura de que se contorce, se retrai, se encolhe, se humilha, se dobra, se rende ao Deus Todo-Poderoso. Todos os seus moradores estão de luto. Sim, porque é uma tristeza, é um transtorno, é uma calamidade, é uma tragédia, é uma dor coletiva. Temos misericórdia. Vós que sois maus, sabei dar boas dádivas. Se a gente que é mau, que é pecador, que é mortal, que é limitado, tem pena, tem dó, tem compaixão, tem misericórdia. É uma calamidade, é uma tragédia. Está assolando a terra. 6. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Tu tem alguma dúvida de que é Deus que controla? Quem é que diz para as águas do mar, vem, ou vai, fica aí? É o vento, são as marés. Então tá, e quem é que controla o vento e as marés? É uma questão de fé.
Tu crê que Ele é o teu Criador? Tu crê que Ele criou tudo o que há? Tu crê que Ele é o sustentador, o provedor? É uma questão de fé. Tu pode dizer o que tu quiser, mas a própria Bíblia está dizendo: Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. 7. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Kir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. É bem como aquele versículo do outro capítulo, de 1110. Essa condenação, essa destruição, não é por completo, não é na totalidade, porque sempre há justos, sempre há pessoas tementes a Deus, só que são muito poucos, é uma minoria. Então a destruição é a maioria, porque o pecado, a gente viu, estava espalhado por todos os níveis do povo, do rei, da corte, dos nobres, dos sacerdotes, dos pastores, dos anciãos, na cidade, no campo. O pecado era normal. Pecar para Israel era normal. É como se Deus não estivesse vendo, não estivesse ouvindo. É como se Deus não existisse mais para eles. Quando eles se rebelaram, quando eles seguiram Jeroboão, quando eles se apartaram, né, de Judá, de Jerusalém e do templo, naquele momento eles estavam rasgando as 12 tribos, estavam dividindo os irmãos, estavam dividindo a família, estavam separando tudo aquilo que Deus fez para unir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Então significa que todo o reino do norte, ou na sua totalidade, estavam pecando. Os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador. Deus olha e vê pecado, 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 injustiça, idolatria, maldade. Tudo que Deus olha é pecado. Então ele diz: é um reino pecador, tem que ser destruído, tem que começar de novo. Tá tudo rachado, tudo ruído, tudo estragado, tudo mofado, tudo podre, tudo perdido. Tem que destruir. Assim que Deus está dizendo. Eu o destruirei da face da terra. Não presta mais. Não tem mais conserto. Imagina. Que dor, que lamento. Que tristeza. Mas não destruirei por completo. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. E porque há 7.000 joelhos. Tem um vídeo no canal com esse título. Que eu cito muito, mas demais, esse versículo. Porque eu sempre creio. Assim como Abraão, né, intercedeu por Ló e a sua família. E ele: Senhor, se tiver 50, tu não vai destruir. Não, Abraão. Se tiver 40, não, Abraão. Se tiver 30, se tiver 10. Tinha quem? Ló, a esposa, as filhas e os genros, né? E aí o que sobrou? Sobrou Ló, a esposa e as filhas. E depois, Ló e as filhas. E depois, as filhas pecaram, né? Então, estava todo mundo corrompido. Todos tinham o vírus do pecado. Estavam confortáveis em Sodoma e Gomorra. Estavam confortáveis no pecado. É a mesma coisa aqui.
Por isso que Deus está dizendo que vai destruir. 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Essa ideia de peneirar é uma ideia de que vai sacudir, ó. Sacudir a casa de Israel como se sacode o trigo na peneira. Deus está sacudindo. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente é sacudido também. Deus nos confronta, Deus nos alerta. Por isso tem gente que não quer ler a Bíblia. Por isso que não quer assistir vídeo. Principalmente vídeo sobre profecia, sobre julgamento, sobre esse tipo de avisos, né? Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. E tem a outra figura de que Deus espalhou. Eles não eram mais uma nação. Eles perderam tudo. Tudo. Perderam a Deus, perderam a terra, perderam a identidade, perderam filhos, perderam a família, perderam a dignidade. Foram espalhados pelas nações vizinhas e estrangeiras. Foram maltratados. 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, o mal não nos alcançará nem nos encontrará. Lembra daquele general que disse, isso não vai acontecer, nem que abram janelas dos céus? É nessa situação aí, aquele general. Aquele capitão. Sempre tem alguém para duvidar de Deus, para dizer que Deus não pode fazer. Sempre tem. Alguém para afrontar o Deus vivo, para desafiar a Deus, para zombar, para debochar, para escarnecer, para querer ridicularizar o nosso Deus. E Deus deve se rir. Homens tão pequenos, pecadores, tão limitados, querendo afrontar, peitar o Deus vivo. O mal não nos acontecerá, nem nos encontrará. Que nem no tempo de Jeremias. Ele profetizava e apanhava. Não vai acontecer nada disso. Só que aconteceu, gente. Porque quando Deus fala, acontece. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus exige de nós, manda, ordena que a gente fale sim, sim, não, não. Imagina Ele. Ele zela pela sua palavra, pela sua santidade, pelo seu nome, pelo seu santo nome. Ele se arrepende no sentido de ter misericórdia. Quando diz, eu me arrependerei do mal, eu mudarei de ideia, quer dizer o quê? Ele vai ter misericórdia, porque ele pode ter misericórdia. Ele se compadece. E ele tem misericórdia de quem lhe é. Ele diz assim, eu vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Quer dizer, ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Porque até para ter misericórdia, existe uma regra, um sentido, um princípio. Se tu tem misericórdia, tu vai receber misericórdia. Se tu praticar a misericórdia, tu vai ser alvo da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, tu semeou misericórdia, tu vai receber misericórdia. Mas o que a gente viu no estudo de Amós? De que eles exploravam, que eles faziam o mal. Então, Deus está dizendo que todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas.
Aí tu pensa assim, depois de toda a ruína, de toda a desolação, de todo o caos, o que tu tem que fazer? Reconstruir, recomeçar. E muitas vezes, depois desse juízo, desse julgamento, dessa sentença, dessa condenação, aí vem a humilhação, aí vem o arrependimento, aí vem a confissão de pecados, aí vem o perdão, vem o genuíno, o arrependimento do íntimo, sabe? Do fundo do coração, sincero, verdadeiro. Muitas vezes é a dor, o sofrimento que faz com que a pessoa se humilhe e reconheça que está errado. Aí vem a restauração, aí vem o renovo, aí vem a restituição, aí vem o perdão, aí vem uma nova vida, vem o reviver, vem o reconstruir. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, reparar as suas brechas. A gente sabe que Israel foi espalhado por todo lado, acabou o Reino do Norte. E Judá ainda permaneceu um tempo, e depois até Judá. E o que Deus fez? Após o cativeiro, após a morte de uma geração inteira, após toda a justiça que Deus efetuou nas nações, nos inimigos que tripudiaram e usurparam de Israel, de Judá, depois que todo mundo pagou, né? Ele começou a reconstrução. Primeiro a reconstrução espiritual, moral, ética. Depois a reconstrução dos muros, das cidades, das casas, do templo. O povo tomou posse. Porque havia um remanescente fiel, havia um restinho, um pouquinho, um cantinho de gente, um pedacinho de gente para recomeçar, para reconstruir. 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança sementes. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Aqui está falando de uma unção de multiplicação ou uma aceleração. Eu lembro que quando eu trabalhava, havia um método que era de aceleração, que prometia que nós iríamos alfabetizar mais rápido, vamos dizer assim, do que o normal. E tinha esse nome, né? Aceleração. E aqui Deus está falando isso. Vai ter um tempo de aceleração, de multiplicação, de prosperidade, de provisão. E lembra que a gente estudou sobre isso, a unção da multiplicação. Multiplicarei, quer dizer, Deus vai agilizar, Deus vai fazer uma restituição do tempo perdido. E isso Deus faz quando tu te arrepende dos teus pecados. Tu viveu 40 anos no pecado, servindo o mal, e tu te converte. E depois, sei lá, tu vai morrer com 70 anos. Os 30 anos que tu vai viver com Jesus, salvo, curado, liberto, santificado, vai ser muito mais forte, poderoso, feliz e próspero do que aqueles 40 anos que tu viveu no cativeiro, na miséria, na escravidão. Deus faz isso, porque Ele pode, Ele é todo poderoso. Então o que passou, passou, acabou. Agora é vida plena, é vida abundante, é vida feliz, tem prosperidade, tem bênçãos, porque tem perdão. E quando tem perdão, tem tudo isso, tem vida nova, tem vida boa, tem vida abundante. 14. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão.
Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. O vinho simboliza a alegria, felicidade, família reunida, uma cidade próspera, porque a vinha, ela precisa de muita água. Então, vai ter chuva, os rios vão estar cheios. Tu não vai ter uva se tiver seca. Tu não vai ter vinha, videira, oliveira, figueira. Não vai ter azeitona. Não vai ter cereal. Não vai ter figo. Não vai ter uva, não vai ter nada se não tiver água. Se não tiver plantação, se não tiver semente. Então Deus está dizendo que Ele vai mudar a sorte, que eles vão reedificar as cidades, que vão habitar, vão viver nas cidades que eles mesmos reconstruíram e vão plantar vinhas. Pode ver que na Bíblia sempre tem essa simbologia de que plantar vinhas significa vida nova, prosperidade, alegria. Beberão o seu vinho. Ó, beberão, não vão se embriagar, não vão fazer loucura para beber. Vão plantar pomares. Então tu vai ter que plantar, a árvore vai crescer, tu vai ter que cultivar. E comerão dos seus frutos. 15. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. E nós sabemos que Israel vive até hoje, existe, que Jerusalém também. Então essa palavra se cumpriu e se cumpre. Eu os plantarei na sua terra. Sim, eles voltaram. Voltaram para a Terra Santa, voltaram para a Terra Prometida, reconstruíram os muros, reconstruíram as cidades. Muita coisa. A gente sabe que ainda vai acontecer, que essa profecia não acabou. Ela ainda vai se cumprir. Muita coisa tem para se cumprir. Nós sabemos que a palavra de Deus nunca passa. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A profecia está aqui. Tu pode ler e reler. E quando acontecer, dá glória a Deus, porque tu creu, tu teve fé de que isso era a palavra de Deus. O que a gente aprende hoje? O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo 9, o último capítulo de Amós? O que a gente aprendeu? Que Deus é o que edifica. Deus é que constrói. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele controla toda a terra. Ele tem tudo e todos sob o seu comando, sob o seu controle. Ele é soberano. Ele é o Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Onipotente. Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra todos os pecadores do seu povo. Não adianta se esconder, não adianta fugir. Os olhos de Deus passam por toda a terra. E ele se faz forte com aqueles que são dele, mas ele julga, condena, pune, castiga aqueles que são pecadores. Por isso essa expressão, Deus está contra todos os pecadores. Naquele dia, qual dia? O dia do Senhor. Aquele dia de trevas, aquele dia de morte. Quando o julgamento encerrar, quando a justiça for feita, quando o juízo acontecer, Deus vai salvar um restinho, o remanescente fiel, um pedacinho de povo, um pedacinho de gente. O Senhor, nesse dia, Ele vai levantar, vai reparar e vai restaurar. Ele vai mudar a sorte do seu povo. Eu agradeço por mais esse estudo de Amós.
mais um livro profético, mais um profeta. Muito obrigada.